Quinta mensagem, 16 de novembro de 1974. É isso. Estudando os problemas do sexo, nos encontramos. Cremos que unicamente os enfermos são excluídos. O quadro envolve a todos, nós todos. Achamo-nos aqui e com todo amor saúdo aos meus queridos pais e aos irmãos. Se pudesse, enfileirava os nomes numa lista em que a limitação desaparecesse. Entretanto, é preciso espalhar o coração e prestigiar o tempo. Papai e mamãe, pedimos a Deus pela paz de nossa casa, paz que nasça do coração. Essa paz com Jesus é semelhante à fonte. A corrente surge limpa e harmoniosa, mas depois aparecem as dificuldades. A visitação dos insetos e o assalto de animais grandes, a intromissão da terra e as 1000 surpresas desagradáveis que alteram o curso da água. Contudo, é possível a filtragem do líquido e mantê-lo com a pureza das águas iniciais. A filtragem, no caso da tranquilidade mais nossa, há de ser feita no espírito de sacrifício uns pelos outros. Renúncia que se define em atos mesmo diminutos, em que a alegria dos que nos cercam se garanta através da nossa disposição de nos aplicarmos a Cristo, nosso Senhor. Pai, meu querido papai, ajude-nos com a sua calma e paciência. Sabemos, do coração paterno surge a segurança do lar. Paternidade é proteção e bênção. Não se aflija, querido papai. Felizmente, vamos superando os problemas. Tudo vai sendo facilitado, compreendido, vivido e aproveitado com a bênção de Jesus entre nós. Agora, papai, rogo-lhe, como sempre, o apoio de seu carinho para que o seu carinho seja a paz de nós todos. Mãezinha precisa de sua proteção especial nesse sentido, e os nossos queridos Wilson e Axima necessitam desse amparo de modo que a nossa paz se processe na base do trabalho que necessitamos desenvolver. E o trabalho, querido papai, é isso aí. Luta abençoada em todos os dias pela vitória do bem de todos que em seguida se transforma em nosso próprio bem. Aqui somos muitos. Vários companheiros anseiam falar. É como se tivesse um telefone nas mãos, expressando-me por muitos usuários dele que ainda não conseguem manejá-lo. Isso, porém, acontece, não porque seja melhor, e sim porque o amor nos obriga à ginástica em que me vejo desde quando escrevi pela primeira vez, pela mediunidade. Alivio saudades e cumpro ordens. O tema da manhã é sexo e amor. E nessa dupla se agiganta hoje no mundo uma guerra que congrega conflitos terríveis. Peço a Deus nos auxilie a vencer as sombras que obscurecem os problemas em nós e conosco. Tudo quanto pudermos fazer para que o sexo não nos atormente é obrigação. E o amor nos solicita provas de entendimento e abnegação todos os dias. Realmente, o casamento, a nosso ver, não é apenas a união de duas pessoas, atendendo aos mais nobres fins na experiência terrestre. Matrimônio é também a conjugação de nossas energias com as luzes das causas nobres que abraçamos.
Em suma, estamos todos casados com a obra de Cristo. Fidelidade e trabalho constituem as margens da estrada em que nos cabe seguir à frente. Enlacemo-nos todos na condição de irmãos em família, nascidos dessa bendita união entre Jesus e aqueles outros amigos que o aceitaram em suas próprias vidas, tutelando-nos por filhos das tarefas abençoadas de que se encarregaram. Quanto ao estudo do sexo propriamente considerado, tenhamos bastante força para homenagear o amor na sua mais bela expressão, sublimando as forças que talvez estejamos inclinados a utilizar, fora dos compromissos naturais, convertendo essas forças em bênçãos de serviço aos semelhantes. Nos exercícios de residência espiritual, à frente do assunto, quando mais jovens aí no mundo recorremos especialmente aos esportes, é o remo, o salto, a bola, a competição digna que, de certo modo, nos exaure as energias, que provavelmente, sem isso, seriam canalizadas para recursos menos felizes. Entretanto, em nosso caso de evangelho e experiência humana, respeitando o sexo em sua elevada expressão de vida, estímulo ao trabalho, luz espiritual e entendimento, ser-nos-á possível empregar o excesso de vitalidade que, porventura, nos sobre no esporte de beneficência e da educação. Nas canchas da terra, no suor das partidas amistosas e construtivas e nos campos da alma, os testemunhos de sacrifício e caridade, de compreensão e serviço ao próximo, representam caminhos de sublimação que nos compete trilhar em nosso próprio favor. Aqueles que receberam as tarefas da união no lar estão igualmente convocados a muito trabalho e dedicação ao bem, como que taxados no imposto natural da abnegação, transformando ainda as bênçãos do sexo em amor aplicado pela melhoria e amparo, em benefício dos outros. Os que não se casam encontram lutas beneméritas no burilamento próprio, e aqueles que se casam surpreendem igualmente dificuldades enormes para superar. E por tudo o que vemos e sabemos, que a permanência na terra é sempre escola, em que o obstáculo do mundo se ergue por lições do cotidiano. Saibamos viver com Jesus, e Jesus se revelará mais intensamente em nós e por nós, elevando a vida em que nos vemos. Mãezinha e querido papai, Axima e Wilson, trabalhemos e servamos. O tempo está voando e a Terra é um grande aparelho cósmico que está voando também conosco a pleno espaço, transportando-nos no rumo dos planos maiores. O serviço do bem é a área em que nos será possível o encontro permanente com a bênção de Deus. O Senhor nos espera nos outros. Esta é a verdade. E esses outros começam em nossas estações domésticas, porque realmente é sempre em casa que nos achamos na melhor e mais complicada carteira de ensino. A nossa irmã Guiomar e todos os amigos presentes recebam nosso afeto e reconhecimento. Ao companheiro querido, hoje no São Judas, o meu coração reconhecido. Em nome de todos aqueles, em nome dos quais uso a oportunidade de falar e de exprimir-me, transmito a mensagem maior. Irmãos, a seara do bem é a nossa escola, de luz na escola da experiência. Valorizemos as horas,
construindo o bem de quantos nos compartilham a vida. Assim venceremos. Fé em Cristo, mas fé aplicada no bem e na felicidade dos que nos cercam. Nessa base, as dificuldades desaparecerão e unicamente o sol do amor de Jesus brilhará sobre nós. E aqui a estaca da gratidão ficou em meu caminho, ante a estrada dos amigos queridos. E aquele abraço de sempre, com a prece a Jesus por nossa paz no serviço cristão em qualquer lugar, é a mensagem do afeto e da gratidão do companheiro e filho reconhecido. Vadizinho. Comentários. Como dissemos no capítulo anterior, a partir desta mensagem, o Vadizinho deslancha em ponderações doutrinárias, trazendo-nos a palavra segura, fortalecida pela ampliação dos horizontes espirituais, em consequência à sua desencarnação. De suas várias palestras aos jovens, quando entre nós, poucas permaneceram gravadas, mas no fim destes comentários, reproduziremos uma dessas gravações para que o leitor observe a essência de suas preocupações, a pregação do Evangelho do Cristo. A mensagem que o Chico psicografou na manhã de 16 de novembro de 1974, ano e meio após a morte de Vade, traz 2 pontos a considerar mais detidamente: as ponderações sobre o sexo e a menção ao companheiro presente, amigo e colega de estudos. Quanto ao colega de estudo, há curiosa observação a fazer. Muitos amigos de Vadizinho, desolados com sua partida, deixaram o colégio Nossa Senhora de Lourdes, não sabendo os familiares de Vade para que estabelecimento de ensino se transferiram. Um destes rapazes, o Jaime da Silva, estava presente em Uberaba, na véspera da recepção desta mensagem. Ficaram surpresos os pais de Vadizinho ao dizer o filho: ao companheiro querido, hoje no São Judas, o meu coração reconhecido. Por que hoje no São Judas? É que junto de outros amigos, o Jaime se transferira para o Colégio São Judas Tadeu, na Moca. As ponderações sobre o sexo se prendem ao fato de ter sido tema lido e comentado na fase preparatória da reunião naquela manhã em Uberaba. Encontramos nos comentários do jovem oportunos conceitos sobre o significado do sexo e do amor em nossas vidas, particularmente no que se refere à condição dos jovens que se debatem nas vigorosas cargas afetivas condensadas no sexo. Assim, valorizando os exercícios físicos, os esportes, na canalização de palpáveis energias do jovem para além da esfera genésica. A semelhança de conceitos expendidos por estudiosos na Terra, como Allers, em sua pedagogia sexual. Procura também sublimar o sexo condensando-o em atividades nobres do espírito, nos campos da alma, para nesses campos exercitar os testemunhos de sacrifício e caridade, de compreensão e serviço ao próximo. Lição objetiva a nos mostrar que o sexo deve ser equilibrado, compreendido qual imensa açude, cujas águas represadas não podem romper os diques em destruição maciça, mas derramar-se com disciplina para acionar geradores de sublimes realizações. Nos estudiosos da educação sexual na Terra, observa-se a mesma preocupação com relação à energia sexual. Não que devamos ver o sexo
pelos extremos de interpretação de Neil, com sua incôndita ânsia de liberdade, mas como uma força importante que não pode ser deixada à mercê de sua própria vontade, devendo ser orientada e canalizada em direção correta, a fim de servir ao indivíduo, ao invés de o dominar, conforme pondera o Dr. Isaac Mielnik em sua higiene mental do comportamento humano. O espírito de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, traz à luz do Espiritismo considerações esclarecedoras a respeito do sexo responsável, mostrando ser o sexo com sua carga erótica, inerente a todos nós, mas ensinando-nos que o que devemos disciplinar em nossas permutas afetivas, sublimando-o tanto quanto possível para as grandes conquistas do espírito. Transcrevemos agora trecho de palestra do Vade, quando encarnado, extraído de uma de suas fitas gravadas em poder dos familiares. Por que você não tenta reconciliar-se com seu colega? Não tenta viver em Cristo? Veja o que você já fez de errado. Veja bem. Tente reconsertar. Sempre há tempo de você pedir perdão a alguém. Você tem que pedir perdão a Cristo, porque Ele é a salvação. Entenda isso, Ele é a salvação. Olhe, se cada um de nós pensasse no Cristo, o que seria do mundo? Se todos pensassem assim, não haveria mais discórdias, não haver mais guerras, mais nada, só paz, amor. Mas o negócio não é você levantar o dedo e sair por aí dizendo paz e amor, bicho. Não, não é isso. É você viver a paz e o amor. É você chegar em casa e dar um beijo no seu pai e na sua mãe, pois no lar você começa a viver o amor de Cristo. Você tem que viver o amor de Cristo, porque Ele é a salvação. Eu vivo, pelo menos tento viver o amor de Cristo. Não vou dizer que sou perfeito, pois ninguém é perfeito. Só um foi perfeito, o Cristo. Mas vamos tentar fazer a nossa imagem à sua semelhança. Vamos tentar. Não nos igualar a Ele, mas dele nos aproximar. Quando os homens o puseram na cruz, Ele levantou os olhos e pediu para perdoar. Siga isso, perdoe e será perdoado. Você tem que também ser um Cristo, porque cada um de nós tem um Cristo dentro de si. Antes de julgar, olhe para dentro de si mesmo e ache o Cristo dentro de você. Depois você saberá ensinar. Não ensinar, e sim viver o Cristo. Sexta mensagem, 16 de fevereiro de 1975. Querido Pai, querida Mãezinha, meus queridos irmãos Wilson e Axima, Jesus nos abençoe. Festa de aniversário, lembranças, flores, preces. Agradeço por tudo, diante do nosso dia 16, e peço a Deus os recompense. Agradeço acima de tudo, meu Pai, as bênçãos que espalharam os meus queridos com a nossa seara de amor. Os amigos presentes desculparão se volto a escrever. Não se trata unicamente de nosso caso festivo em família. Estou no caminho da renovação, caminho de todos. Estou feliz, apoiado pelos corações que a divina providência me concedeu. Melhoro aos poucos,
porque vou aceitando a obrigação de trabalhar. Querido Pai, agradeço a bondade com carinho que acolheu a solicitação. Sei que ainda sente, muitas vezes, o desejo de ficar ali, noite inteira, naquelas pedras de nossas últimas lembranças, e nos referindo à separação aparente. Mas vejo que a sua lembrança assinala o pedido que fiz, e as horas de contato com as relíquias do Brás vão ficando mais curtas. Mãezinha, beijo as suas mãos, Axima e Wilson, meu abraço a vocês. Não nos acreditemos numa entrevista espiritual. Há pedaços de intercâmbio, como se nos víssemos num filme em série. Estamos em escola diferente, na qual somos alterados para melhor, pouco a pouco. Renovação gradativa, com base na saudade convertida em esperança. Continuemos ativos na dedicação ao nosso novo modo de ser. Compreendo que as tarefas da comunidade e do colégio sofreram modificações, mas o serviço permanece. Aqui, a nossa equipe de ligações vai crescendo. De minha parte, vou fazendo o quanto posso. Impossível crer em Jesus e não segui-lo. Aceitar as lições do Mestre e ficar inerte. Temos um mundo à frente e Ele, à frente desse mundo, chamando-nos a servir. Meu Pai, não julgue seu filho entusiasmado em excessos. Tenho a cabeça mergulhada nas ideias que vertem do alto e o coração que o seu carinho e o carinho de minha mãe plasmaram no meu peito. Não descansaremos, papai. Mãezinha, seguiremos. Wilson e Axima, a luta construtiva nos pede continuar. Mãezinha, nossa Glorinha, no Hospital Modelo, é mensagem que lhes pude endereçar. Antes que suas mãos a acariciassem, fora levado ali, a convite de nossos familiares. E o Senhor permitiu que a pequenina, à frente da morte, me observasse e reconhecesse, transmitindo minhas notícias. E a bênção de agir com a bênção de Jesus brilha conosco. É preciso trocar o tempo que é dádiva de Deus por algo que fique nos domínios do bem. Venho cooperando em auxílio da tia Jacira, da tia Jamile, do tio Manuel, do tio Aziz e, afinal, os nossos laços do coração não terminam. Hoje tenho comigo, nesta noite, o meu avô Abraão e a tia Clotilde, que deixa ao nosso Wilson todo o coração de mãe amorosa e abnegada. E depois de nosso entendimento, peço ao nosso querido Wilson muita serenidade ao tratar com o volante. A máquina não precisa comer chão para chegar ao destino. Wilson, a vida é um tesouro de Deus que nunca se deve arriscar a perder sem motivo justo. As rodas correm por si, desde que o motor as garanta, sem necessidade de acelerar-lhes o movimento. Evite as competições nas estradas e não atravesse a frente desse ou daquele companheiro de caminho, a não ser quando a frente se descortine, claramente ampla e limpa, convidando ao avanço sem prejuízo. E assim como se prepara o corpo a fim de que se possa viver no mundo, não use o veículo sem anotar-lhe condição e eficiência. Você sabe que sapatos desnivelados favorecem queda e problema, e de igual modo pneus sem equilíbrio são riscos graves. Perdoe, irmão, as palavras que digo.
Falo por sua mãe, que é também nossa mãe. Agradeço as lembranças de Sumaré, mas não me creiam fora da obrigação de entregar a Cristo qualquer vantagem que nos venha desse ou daquele campo da vida. Por muito fizéssemos ou por muito façamos nas áreas do bem. Tudo o que se faça é do Cristo e em nome de Deus. Temos aqui hoje um amigo que desejava escrever, mas não conseguiu recursos emocionais para isso. É um amigo respeitável que nos solicita transmitir um recado. Meu pai e minha mãe, Wilson e Axima, atendam a isso por mim. Trata-se de um grande amigo do bem e da justiça, da cultura e do progresso, que se nos apresenta com o nome de Acal Jorge, que deseja exprimir à esposa, nossa irmã Senhora Jamile, as suas saudades e agradecimentos. Ele pede à esposa e às filhas, ouço os nomes de Elsa e Marlene, para que se consolem e promete escrever quando estiver mais refeito. Roga à esposa para que se alimente e procure viver. A tristeza dela e dos familiares queridos lhe impõe difíceis preocupações. Pede o apoio de 2 corações que nomeia por Adriana, Egito, para sustentarem a senhora Jamile no esforço de viver e sobreviver à separação. Diz ele que a esposa é católica, iluminada por imensa bondade, repleta de compreensão e fé. Roga a Jesus fortaleça a esposa querida, insiste em que ela pense nele na condição de vivo e não morto, e agradece o amor com que o seu ambiente foi conservado. Papai e mamãe, Axima e Wilson, conversem com a senhora Jamile por nós. Ninguém precisa mudar de pensamento religioso para a conquista da paz. Onde estiver o Cristo, está Deus. A senhora Jamile será amparada tanto quanto tem sido amparada sempre. Estimaria ser mais claro e preciso. Entretanto, sou tão pobre de expressões para mostrar os nossos sentimentos deste lado da vida. Querida Axima, atenda a saúde e esperemos. Você espera a maternidade como quem aguarda a luz de Deus. E fico feliz com isso. Cogitemos de criar as melhores condições para recebermos o melhor da bondade de Deus, e a bondade de Deus nos concederá sempre o melhor. Envio abraços aos caros companheiros Cláudio, Wellington, Valmir e a todos os nossos que são hoje, tanto quanto ontem, companheiros na construção da vida melhor com o Cristo. Sempre nas bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. As tarefas com a nossa querida irmã Guiomar, no Perseverança, continuam abençoadas pelos nossos maiores. Trabalhemos no bem dos outros e os outros se farão instrumentos de nosso próprio bem. Agradeço a nossa irmã Guiomar e a todos os corações queridos da nossa casa de fraternidade e de paz, tudo de bom e belo que realizam por nós. Querido papai e querida mamãe, abençoem-me. Axima e Wilson, recebam o meu abraço de gratidão. E apoiando-me no trabalho e na fé viva em nosso querido lar, peço a Deus pela felicidade de todos e rogo aos meus queridos papai e mãezinha, Wilson e Axima, receberem todo o coração do filho e irmão sempre reconhecido, Vadizinho. Comentários.
Suponhamos não mais haver revelações a fazer da parte do Vade, e eis que a psicografia abençoada do Chico nos traz informações desconcertantes. Debruçado sobre os pais, pela pena do Chico, Vade lhes capta anseios íntimos e serve também de intérprete para a palavra de irmãos desencarnados que ainda não podem comunicar-se. O episódio envolvendo a mãe de Vade e a pequena Glorinha no Hospital Modelo de São Paulo, acompanhado e vivido também pelo Vade no plano espiritual. O puxão de orelhas, entre aspas, que tia Clotilde mandou o Vade dar no cunhado Wilson, e o recado do senhor Acal Jorge Chacur, a esposa presente à reunião, são alguns dos pontos de objetiva identificação que encontramos nesta mensagem. Pela acentuada riqueza de dados a mencionar, vamos proceder ao recurso da sequência cronológica para, do início ao fim da comunicação, situarmos os leitores nos fatos e detalhes mencionados. 1. Festa de aniversário, 16 de fevereiro. Aniversário de nascimento do Vade. Os pais estavam em Uberaba, à semelhança do que fizeram no ano anterior. 2. Aqui, o Vadezinho agradece ao pai por ter concordado em não mais pernoitar no cemitério, junto de seu túmulo. Ver capítulos anteriores. 3. Relíquias do Brás. Refere-se ao cemitério do Brás, onde foi sepultado, mais conhecido como cemitério da Quarta Parada. 4. Modificações, entre aspas. Praticamente, as tarefas da comunidade foram esquecidas pelos jovens, desconcertados com a perda do amigo. 5. Não julgue seu filho entusiasmado em excesso, entre aspas. Alusão do Vadezinho às constantes ponderações do pai antes de sua morte, no sentido de que estava prejudicando a saúde com excessivo entusiasmo nas campanhas beneficentes e nas programações da Comunidade Unida a Cristo. Vade tinha preocupação insistente em mostrar aos jovens o caminho da virtude e da retidão, através de Jesus. Buscava esclarecer, sobretudo os jovens voltados ao vício e à ociosidade. 6. Nossa Glorinha. Ao visitar a irmã, internada na terapia intensiva do Hospital Modelo, em São Paulo, a mãe de Vade, Dona Jandira, travou amizade com uma criança, a Glorinha, ali internada, cumulando-a de mimos. Logo no início desta amizade, Dona Jandira mostrou a fotografia do filho morto, dizendo a Glorinha: "Este é o Vade, seu primo." Na véspera da morte da menina, uma semana antes da psicografia da mensagem ora considerada, Glorinha disse a Dona Jandira ter sido visitada pelo primo Vade, que a beijou na fronte. Pelo Chico, o Vade confirma este simples episódio de que poucos tinham conhecimento, e o Chico não era um destes poucos. 7. Tia Jacira. Jacira do Amaral, irmã de Dona Jacira. 8. Tia Jamile e tio Manuel. Jamile Abraão Braga e seu marido Manuel Braga, residentes na capital paulista. Jamile é irmã do senhor Vade Abraão. 9. Tio Aziz. Aziz Abraão, irmão do senhor Vade, residente em Campinas. 10.
tia Clotilde. Passagem curiosa. Dona Clotilde Eugênia Briguente de Oliveira é a mãe do Wilson, cunhado do Vadizinho, desencarnado em junho de 1973. Atendendo ao pedido mental que a nora Axima lhe endereçou quanto aos excessos do filho no volante, solicitou a Vade que lhe puxasse as orelhas em seu nome. 11. Lembranças de Sumaré. Agradecimento à homenagem prestada pela cidade, denominando Vade Abraão Filho uma de suas praças. 12. Acal Jorge Chacur. Comerciante desencarnado na capital paulista, cuja esposa Jamile Sarhat Chacur e filhas Elza Chacur Abduch e Marlene Chacur Vargas Amaral estavam presentes à reunião. Ouço os nomes Elza e Marlene, entre aspas, diz Vade. Muito católicas, daí a observação do Vade de que ninguém precisa mudar de pensamento religioso para conquistar a paz. 13. Adriana e Gito. Gito é o apelido do genro do senhor Acal, senhor Jorge Benjamin Abduch, marido de Dona Elza. Adriana Chacur Abduch é a filha do Gito, neta do senhor Acal. 14. Cláudio. Já aparecem em mensagens anteriores. Wellington Gloeden Soares. Valmir. Valmir Carotinuto. Amigos de escola de Vadinho. Observemos que as citações acima são na mensagem ligadas por expressivos pensamentos do jovem, sobretudo a respeito de sua nova condição de vida, em demonstração de sensível maturidade espiritual, como igualmente ocorre também com os outros 3 autores espirituais, corajosos, porta-vozes do além. 7ª mensagem, 17 de abril de 1975. Pais queridos, meus irmãos, Jesus nos ilumine os corações. O pessoal perdoará se falo ainda. Gente que passa no rumo do além, muito verde, parece que não falou na terra quanto queria. Talvez seja isso, não sei bem. No entanto, estão aqui professores de cá. Dr. Bezerra, venerável amigo, traça normas. De certo, porque veja minha turma conosco, fui eu designado. Sem mérito algum, é claro. Mas alguns minutos, diz o benfeitor, devem ser preenchidos. Fale, Vade, você precisa externar o amor de Cristo que nos uniu. Foi ouvir e obedecer com alegria. Minha saudação aos de casa precedeu minhas próprias palavras, porque o meu coração funcionou antes do lápis. E nessa saudação não me esqueci de incluir os amigos queridos do nosso querido Perseverança, nossos caros irmãos Albanese, Guiomar e Benjamin, recebam a confirmação dos meus votos de paz e alegria. Venho com a tarefa específica de explicar qualquer coisa. Explicar envolve presunção em meu caso. Quem esclarece possui competência e isso me falta. Devo informar que não é assim tão fácil mover o braço de um médium e começar o papo. É muita engrenagem para ser movida, e movida com precisão. Na maioria das circunstâncias, é preciso que a pessoa aqui
se habitue a construir um braço com tanta exatidão quanto seja possível. Construir com as forças de que se possa dispor. Semi-materialização de recursos em elementos, que de mim mesmo não sei classificar. E esse braço artificial deve calçar o outro que emana do médium como sendo uma luva. Sem isso, é necessário muito apoio do lado de cá, para que o companheiro desenfaixado do corpo físico possa escrever. Depois disso, temos as afinidades e os processos harmônicos da hora. Por processos harmônicos, definimos o ambiente com as suas composições. Se os pensamentos na reunião não estiverem integrados na mesma vibração de confiança, ou se não tivermos grande maioria de pessoas que nos ajudem na sustentação desse clima vibratório, o comunicado, mais ou menos pessoal, é quase impossível. Não se impacientem por isso. As mães e os pais, os filhos e os irmãos que não recebem de pronto as mensagens que desejam. O negócio não é pegar o fone e discar. Muita complicação deve ser atendida. Pensamos que em futuro próximo a cabeça do homem decidirá muito problema desse setor com a eletrônica. Até que isso aconteça, não temos outras vias. Nossos irmãos Ruberley e Benedito estão presentes e desejam entrar no esquema gráfico. Entretanto, não conseguem isso. O primeiro nosso amigo, Ruberley, pede à mãezinha coragem e fé. Acertará? Quem sabe? Em outros modos de ação, até que fale escrevendo. O sonho é uma bela aproximação do prêmio, em que consideramos um intercâmbio individual. Nossa irmã, Senhora Maria do Carmo, continue orando e aguardando, mas na certeza de que o filho querido não está distante. Nosso Benedito ainda luta, e bastante, para sentir-se plenamente integrado em si mesmo. Quando nos reaproximamos dos entes queridos no plano físico, sem realizar a façanha do desprendimento com amor, é muito difícil não se retomar as sensações que nos marcaram a vinda para este outro lado. O cara se esforça, lança prodígios de força mental para fora de si, para a empresa legal da comunicação, que se tenta. Mas a visão do corpo se associa à lembrança dos parentes e a tarefa se torna embananada, sem técnicos que nos garantam conserto. Nossos amigos, no entanto, os companheiros de Itapeva, que lhe foram pais, estejam tranquilos. Benedito é um construtor de raça. Está progredindo, sem reclamação e sem choro. Tem saudade sem moleza. Foi socorrido na Europa, ante a desencarnação pré-determinada, por vários amigos que o esperavam. Por aqui é a corrente das lágrimas acompanhando esses fatos que a imprensa especialmente qualifica de trágicos. No entanto, no plano espiritual, a hospitalização carinhosa dos que perdem o corpo em acidentes do mundo é simples rotina. Quase isso. Se o pessoal na Terra pudesse encarar a morte com menos gritos, gasta-se demais com aflição sem propósito, e o assunto é esse aí. Sofrimento nos dois lados, lamentos e protestos que parecem não ter fim. Mas não se pode mudar depressa o que existe. Isso deve ser uma lei de Deus. Tudo o que é, porque deve ser para modificar-se um dia para melhor. Um espinheiro não fere porque goste. E sim,
porque vive armado de lâminas pequeninas. A pedra não é dureza, porque viva satisfeita de receber marteladas e chutes, e sim porque precisa cumprir a tarefa em que foi colocada. Assim, o nosso Benedito desceu nos arredores de Paris para separar-se imediatamente do carro físico, porque isso deve suceder com ele. Foi transferido no mesmo dia da libertação para os campos alemães, onde bondade e família espiritual lhe estavam reservados. Do que motivou isso, falará ele em tempo oportuno. Transmito apenas o noticiário de que ele me fez portador para reconforto dos pais queridos. E muita gente se vê à bica de comunicações a parentes e amigos. Uma dessas pessoas amáveis é a nossa irmã, Senhora Maria, que abraça as filhas presentes, Ginete, Odete, Maria Lúcia, Teresa e a outra, cujo nome não ouço corretamente dos lábios maternos que o pronunciam. Espera que Jesus lhe ampare as filhas abençoadas no empreendimento de amor e paz a que se inclinam. Mas é preciso encerrar esta carta. Wilson, estou alegre vendo seus melhores cuidados no volante. Brasileiro gosta de brincar com a vida. Isso sempre me pareceu uma verdade. Carros há mais de 100, caminhões balançando, ônibus às vezes em torneios competitivos e motos em disparadas. Flagelos para os nossos guardas, que honra lhes seja feita, são sempre nossos melhores amigos quando policiam marchas e faixas, corridas e sinais. Mas você está melhorando. Nota 10 você ainda não tem nas estradas de asfalto aberto. Entretanto, já está com 5 e 6 à mostra. Tenhamos todos o cuidado preciso. Wilson e vocês todos, os caras que se responsabilizam por velocímetros. Tanto se morre aí pelo karma do resgate, como também pelo karma da imprudência. E ninguém deve chegar aqui verde demais. Acima, atenda à saúde. É preciso que você se fortifique. Ouça o médico amigo e trabalhemos no bem pensando no futuro. Mãezinha e meu pai, rogo a bênção. A todos os amigos no recinto, os meus agradecimentos. Para vocês, meus amados, o coração total do Vadizinho. Comentários. Nesta mensagem, atendendo à determinação do Dr. Bezerra de Menezes, coordenador espiritual das atividades mediúnicas em questão, o VAD é o porta-voz do grupo de jovens desencarnados ali presentes. Pelas suas palavras, compreendemos ser necessário, no comum das comunicações psicográficas, que o espírito comunicante semi-materialize o seu braço perispiritual, ou seja, condense mais o braço de seu perispírito ou corpo espiritual. A semi-materialização de órgãos ocorre sem que o vejamos, e exemplo prático desse mecanismo são os fenômenos de voz direta, com a semi-materialização da faringe do corpo espiritual, de que o médico inglês Leslie Flint nos tem fornecido numerosas experiências. Assim, o braço semi-materializado seria encaixado no braço do médium como uma luva, no dizer do Vadizinho. Ainda outra faceta da comunicação mediúnica é o que Vadi chama de processos harmônicos da hora,
compreendido como sendo o ambiente com suas composições. Daí a necessidade de muito respeito e confiança no ambiente da reunião, para que o espírito que se propõe a comunicar sinta-se à vontade para a ligação tão sensível no campo das relações psíquicas. Surpreendentes revelações são a presença de 2 jovens desencarnados, Ruberley e Benedito, ao lado do Vade. Ruberley Boareto da Silva, médico, desencarnou em Campinas a 13 de abril de 1974, com 27 anos. Confirma na mensagem que os sonhos de sua mãe, Maria do Carmo Gonçalves da Silva, são encontros reais de ambos no plano espiritual, quando a mãezinha se desprende do corpo pelo sono. Benedito Schmitz de Barros desencarnou em julho de 1973, com 17 anos, no acidente com um Boeing da Varig, em Orly, vítima de provável intoxicação por gases deletérios. Seus pais, Jorge de Barros e Terezinha Schmitz de Barros, residem em Itapeva, interior paulista. Maria e suas filhas. Dona Maria Correia desencarnou em São Paulo no ano de 1969, com 69 anos de idade. Suas filhas, presentes na reunião e identificadas pelo Vade, são Ginete Correia, Odete Correia, Maria Lúcia Correia e Teresa Correia. A filha cujo nome Vade não entendeu corretamente é a senhora Catarina Maria da Glória Correia. Albanese, Guiomar e Benjamin, nomes citados no início desta 7ª mensagem do Vade, são os senhores Serafim Antônio Albanese, Guiomar de Oliveira Albanese e Benjamin Soares Silva, do Centro Espírita Perseverança. Considerações finais. Diante de tantos nomes, de tantas citações, perguntamos como poderia o médium escrevê-los com rapidez incrível, devorando o papel em letra firme e clara. Como qualquer pessoa que já presenciou a psicografia de Chico Xavier pôde observar, sem conhecer nada a respeito daquelas famílias presentes, numerosas, cada qual trazendo o seu problema, dramas diversos, situações específicas. De que modo nomes como Ruberley, Benedito, Ginete, Odete, Maria e suas revelações confirmadas pelos pais e familiares presentes poderiam ser escritos em grafia célere e escorreita por quem nunca os conheceu, nem aos encarnados, nem aos desencarnados. Assim, ponderamos na certeza de que o amigo leitor conseguiu se situar no realismo de nossas descrições, muitas vezes enfáticas e talvez cansativas, mas absolutamente fiéis. Nas 19 mensagens deste livro foram revelados cerca de 80 nomes, todos confirmados com seus familiares, sendo que em algumas vezes nem os presentes à reunião sabiam identificar os nomes citados, o que somente pôde ser feito posteriormente, como no caso do jovem Aníbal, lembrado em uma das mensagens de Jair presente. Numerosos dramas e situações foram relatados pelos jovens autores espirituais, sendo que todos foram também confirmados, com surpreendente riqueza de dados, que chegaram a surpreender o próprio Chico.
Apelidos apocorísticos vedados aos familiares mais chegados foram citados. Enfim, os 4 autores não regatearam esforços para evidenciar que estão vivos, muito vivos, no plano espiritual, em comovente apelo aos pais queridos, para que divisassem no alto dos céus a presença de uma justiça que jamais poderia permitir a separação definitiva, e em advertência direta aos jovens da terra, para que despertem de ilusões, muitas vezes comprometedoras, diante da certeza de que para todos nós a vida e a morte são etapas naturais, transformações a que estamos sujeitos no longo jornadear entre plano espiritual e terra. Mostraram-nos Augusto, Carlos Alberto, Jair e Vade que aqui, como lá, a vida é uma só, sendo a morte uma ilusão que criamos para fugir aos imperativos de nossa consciência. Nosso corpo é tão somente um escafandro com que nossos espíritos mergulham na terra. Em prosseguimento às lutas redentoras que vimos enfrentando ao longo dos séculos, pelas bênçãos da reencarnação. A Augusto César Neto, Carlos Alberto da Silva Lourenço, Jair Presente e Vade Abraão Filho. Jovens que aprendemos a estimar no contato de suas páginas maravilhosas, escritas muitas vezes com a pena do médium embebida em lágrimas de saudade, o nosso reconhecimento. Deus os recompense. Em nome dos pais que na terra, através de suas palavras, compreenderam que seus filhos, desencarnados como vocês, também não morreram,